Hora de Aventura com Fiona e Cake é uma versão de Hora de Aventura, onde os personagens principais, Finn e Jake, são reimaginados como Fiona e Cake em uma realidade alternativa. Fiona e Cake, com a ajuda de Simon Petrikov, o ex-rei gelado, adentram o multiverso em busca de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, um novo e formidável adversário com a determinação de localizá-los e apagar sua existência aguarda nas sombras. A história começa com Fiona e Cake acordando em um mundo alternativo desprovido de magia, com suas memórias do passado completamente apagadas. O episódio começa com Fiona e Cake correndo juntos para salvar os moradores que estão em apuros dentro de um ônibus rato que está desgovernado. Eles se separam e enquanto Cake ajuda as pessoas que saem do ônibus, Fiona tenta parar o veículo. Ela usa seu ataque especial, Fiona Arremesso, e lança um pedaço de ferro que fura o pneu, fazendo o ônibus parar. Mas quando Fiona pensa que venceu, o ônibus vira para ela com ainda mais raiva e avança. Ele colidiu com a torre onde Fiona estava e os dois acabam caindo na piscina de um hotel. Fiona é a primeira a voltar à superfície da água, mas quando ela pensa que está segura, o ônibus rato também aparece e parte para cima dela. De repente, um raio de gelo surge e congela a água da piscina, prendendo o ônibus rato no gelo, enquanto Fiona fica livre para andar sobre o gelo. Ela olha ao redor para descobrir de onde veio o raio, e do topo de um prédio, ela vê o príncipe do gelo. Ele a alerta de que o gelo não vai ficar preso por muito tempo, encorajando-a a continuar a luta. Ele lança um pó sobre ela, concedendo-lhe patins para que ela possa patinar no gelo. Cake torce por Fiona e ela parte para cima do ônibus rato, dando golpe surpresa em sua frente. Isso faz o ônibus escorregar e todas as pessoas dentro dele são arremessadas para fora. Cake entra em ação, transformando-se para segurar todas as pessoas enquanto o ônibus rato colide com a borda da piscina e é derrotado. As pessoas se recuperam e Fiona e Cake se parabenizam pela operação de resgate bem-sucedida. O príncipe do gelo também os parabeniza pela vitória. Desce e se aproxima deles. Ele os elogia e faz um convite para que eles se juntem às suas aventuras mágicas. Ele estende a mão para Fiona, que fica envergonhada, mas aceita o convite. Quando ela pergunta quem ele realmente é, ele começa a emitir um som de alarme sem parar, até que percebe que tudo não passou de um sonho. Ela acorda de mau humor e bate no despertador. Ao olhar ao redor e ver a bagunça no quarto, decida voltar a dormir. No entanto, o despertador toca novamente e ela se vê obrigada a levantar. Com um suspiro, decida ligar a TV e começa a trocar de canais freneticamente. No final, desiste e retorna para a cama, resmungando por não querer ir ao trabalho. Com algum esforço, ela começa a se vestir e começa a conversar com a sua gata sobre o estranho sonho que teve pela terceira vez, onde aparece um príncipe de gelo misterioso. Ela se senta e continua a compartilhar suas preocupações com a gata, e à medida que ela fala, percebe que a gata está ficando gelada. Suspeitando que esteja com febre, ela decide continuar se arrumando. A gata, por sua vez, só parece entender seu nome e a palavra comida. Ela observa a parte da geladeira de onde sai o gelo e decide dar um pulo até lá e deitar em cima. Ela tenta oferecer o lanche favorito da gata, mas ela recusa, sujando o uniforme de trabalho da Fiona. Quando a pega no colo, ela parece mole e fraca. Então, ela decidiu ligar para o veterinário e optar por levar a gata para o trabalho até a hora da consulta com o veterinário. Então, ela coloca a Cake no banco ao seu lado no ônibus e começa a mostrar os pontos turísticos para os passageiros. Mas em certo ponto, quando ela está explicando algo, uma cara aparece do banco de trás e completa a frase dela. Ela o apresenta como Marshall Lee, um músico desconhecido. Ela continua mostrando o jardim da cidade e o aquário, mas ao passar pelo aquário, vê um pinguim e isso a faz lembrar do seu sonho com o homem de gelo misterioso. Sem pensar muito, ela começa a perguntar aos passageiros se alguém sabe interpretar sonhos e começa a detalhar o sonho que teve nos últimos dias. Ela quer saber por que está tendo esse tipo de sonho e qual mensagem o universo pode estar tentando enviar para ela. No entanto, todos começam a conversar entre si sobre sonhos, deixando-a um pouco frustrada. Marshall decide responder à pergunta dela, dizendo que ela está sonhando com um príncipe de gelo porque levou um fora do DJ Flame. Isso deixa todos em silêncio, e outro passageiro pergunta se isso é verdade. Ela fica com vergonha e pede para todos esquecerem isso, voltando a falar sobre seu sonho ter um significado mais profundo. No entanto, ninguém parece se importar, e ela acaba conversando com sua gata. Quando passam perto de uma pista de patinação, a gata fica nervosa e pula do colo de Fiona, correndo entre os passageiros e agarrando as roupas de um deles, tornando difícil para Fiona tirá-la dali. Então, uma garota se levanta e Fiona a chama de Queen, sua chefe. Ela então revela que está fiscalizando a viagem devido às várias reclamações que recebeu sobre as viagens de Fiona. Ela começa a brigar com Fiona, não apenas pelas reclamações, mas também por ter levado um animal selvagem para o trabalho. Fiona tenta defender a gata, segurando-a no colo, mas a gata fica ainda mais irritada ao ver
ver que está se afastando da pista de patinação e tenta sair do ônibus. Queenie ordena que o ônibus pare e todos são obrigados a descer, incluindo Fiona e a gata Cake. Queenie fica irritada ao descobrir que Marshall nunca pagou pela viagem, mas volta a se concentrar em Fiona, questionando por que ela ajudou que alguém não pagasse. Fiona tenta se explicar, mas ela pede que ela entregue seu uniforme e a demite. Fiona fica surpresa, mas diz que não quer mais aquele emprego e concorda em devolver o uniforme, tirando ele ali mesmo, mas Queenie manda ela fazer isso em outro momento. Com isso, Queenie vai embora com o ônibus, deixando Fiona e Cake na rua. Fiona coloca suas roupas de volta e começa a pensar em receber seu pagamento. Ela pega sua gata e começa a andar pelas ruas, pensando que este já é o seu quinto emprego e que precisa encontrar um novo. Ela reclama sobre como os empregos são chatos e como nada interessante acontece na cidade. No entanto, ela se esbarra em um grupo de homens que estão andando calmamente à sua frente, mas eles não a deixam passar. Isso é irritante e ela acaba batendo neles para conseguir espaço para passar. Duas garotas patinadoras testemunham a cena e correm até Fiona para elogiá-la por enfrentar os garotos. Elas a convidaram para se juntarem ao time de patinação, mas Fiona simplesmente rasga o convite sem dizer uma palavra, deixando as garotas desapontadas antes de irem embora. Fiona continua seu caminho. Na padaria, o atendente chamado Gary prepara o pedido de uma senhora que está esperando. Ela fica satisfeita com o pedido, ainda mais sabendo que era complicado. Assim que a senhora sai, Fiona chega com sua gata e a coloca no balcão enquanto pede um café com raiva. Gary pergunta o que tem de errado com ela e Fiona explica tudo, desde o comportamento estranho de sua gata até sua demissão. Gary lamenta e tenta animá-la, oferecendo-lhe um dos biscoitos em desenvolvimento para que ela possa dar sua opinião. No entanto, antes de Gary terminar de preparar, Fiona já devorou tudo. Ele reclama, mas ela diz que não consegue controlar seus impulsos por doces. Ele sugere que ela experimente o doce completo para dar uma opinião mais detalhada. Enquanto ele se prepara, a gata Cake vai até a geladeira em busca de gelo. De repente, um rato surge debaixo dela, e a gata fica obcecada em pegá-lo, correndo pela loja. Gary percebe a confusão e Cake finalmente pega o rato. No entanto, a chefe da padaria aparece e reclama da bagunça, mencionando que é comum ter ratos em padarias. Ela pega um dos doces e começa a criticá-los. Então, a chefe joga um biscoito no chão e pega outro doce da vitrine, também jogando no chão. Ele decide comparar os dois soltando o rato para ver qual doce o rato escolhe. O rato acaba escolhendo o doce da vitrine. A chefe começa a dizer que o doce que Gary fez nem serviu para um rato. Fiona começa a brigar com a chefe por desrespeitar a comida que Gary fez. O principal argumento é que a padaria é conhecida por comidas tradicionais e que Gary deveria fazer opções tradicionais. Depois de trocarem algumas palavras, a chefe sai, deixando apenas Fiona e Gary na loja. Fiona aconselha Gary a pedir demissão, mas ele discorda e explica que precisa aprimorar sua receita como parte de seu plano. Fiona brinca dizendo que nunca faz planos, e Gary lembra da sua consulta que a Fiona tinha marcada com o veterinário. Rapidamente, Fiona pega sua gata e seu café, alguns biscoitos para a viagem e sai correndo da loja. A cena volta para Marshall, que está tocando violão em uma esquina. Fiona aparece e esbarra na capa do violão, derrubando os biscoitos e o café, sujando ainda mais seu uniforme. Ela comentou que agora não conseguirá receber seu pagamento. Marshall acha graça e pergunta se ela se demitiu novamente, achando isso algo de muito poder. Ele pega um dos biscoitos que caiu e provou, surpreendido com o quão delicioso estava. Ele pergunta de onde são os biscoitos, mas a Fiona ignora a pergunta e explica que foi demitida, não pediu demissão. Ela faz um drama e pede para Marshall avisar sua mãe sobre o atraso no aluguel. No entanto, Marshall explica que não está falando com a mãe naquele momento. Ela explica que mal consegue pagar o veterinário e implora a Marshall para fazer o que ela está pedindo. Ele, vendo a gata miar, começa a falar que os veterinários são uma enganação e que tem um amigo que poderia ajudar a gata dela em troca daqueles biscoitos deliciosos. Fiona fica suspeita, mas acaba concordando. Fiona parte em direção ao jardim da cidade, enfrentando obstáculos como galhos secos no caminho e mato alto. Ela explica que não faria isso por mais ninguém além de sua gata. Enquanto avança, ela tropeça, fazendo as duas caírem. Ela percebe que se algo de ruim acontecesse ali, ninguém as encontraria. Ela olha para o local onde tropeçou e encontra um garoto no chão. O garoto se desculpa e explica que estava plantando ervas, mas Fiona questiona se ele não estaria arrancando ervas daninhas. Ele nega e a convida a acompanhá-lo. Ela segue o garoto até um local iluminado e cheio de plantas lindas. Ele explica seu trabalho para Fiona, mostrando a ela um especial local. Chegando a uma área específica, o garoto entrega uma flor para Fiona e explica que, apesar de algumas pessoas acharem bobo, essas flores poderiam conceder desejos. Ele a instrui a fechar os olhos e soprar a flor. Fiona faz o que ele diz, mas quando abre os olhos, percebe que uma pétala ficou presa na flor. O garoto sopra a flor e Fiona o chama de Alice, pedindo ajuda para sua gata. No entanto, o garoto revela que seu nome é Hunter e pergunta se ela está procurando por Alice. Em outra parte do jardim, há um garoto alimentando esquilos, que Hunter explica ser o verdadeiro Alice. Fiona se aproxima dele, mas Alice a chama de estranha e joga comida nela, mandando os
os esquilos atacá-la. No entanto, Fiona não reage e explica que Marshall disse que ele poderia ajudar sua gata. Alice concorda e revela que tem uma conexão com todos os animais, podendo entender o que eles dizem. Ele pergunta o que vai ganhar na troca, e Fiona mostra o saco de biscoitos. Alice fica empolgado ao ver o saco e corre para comer o que tem dentro. Ele pede que Fiona coloque sua gata em seu escritório, que é um carro velho abandonado. Fiona conta a ele sobre o comportamento estranho de sua gata, e Alice começa a conversar com a gata, pegando seu rabo e perguntando se ela está triste. Ele explica a Fiona que tem poderes especiais e pede para que ela não se assuste. Em seguida, ele abre uma pochete e pega a erva para gatos, fazendo uma encenação para a gata. A gata cheira a mão de Alice, e Fiona pergunta se aquilo é erva para gatos. Alice confirma e pergunta quais são os sintomas que a gata está apresentando. Fiona explica que a gata está inquieta e tendo pesadelos. Alice repete suas palavras como se estivesse adivinhando. Ele começa a falar que a gata está dizendo que Fiona sabe o que está acontecendo com ela. Fiona, desesperada, diz que não sabe e é por isso que está ali. Alice pede que ela abra sua mente e Fiona tenta se concentrar. Ela menciona que a gata quer um mundo mais mágico ou que poderia esta ser sentido sufocada em sua casa. Ele concorda com ela dizendo que era isso mesmo. E nesse momento, Fiona abre os olhos e vê algo no meio do jardim, correndo em direção a isso. A Fiona sai correndo de cima do carro e vai atrás de sua gata. A gata continua correndo, atravessando a floresta, até encontrar um carrinho de sorvete com uma luz azul brilhante saindo de dentro dele. Então a Cake pula no carrinho e desaparece, deixando Fiona perplexa, encerrando assim o primeiro episódio. No segundo episódio, é contada a história de Simon, o príncipe de gelo. Em um mundo totalmente destruído, o rei gelado está correndo com uma garota, tentando encontrar um lugar seguro para se esconder. Eles encontram um esgoto e entram nele. Os monstros que estão atrás deles não os encontram, então decidam a partir. O rei gelado elogia o esconderijo e a garota diz que cheira mal, mas ele diz que, na verdade, o mau cheiro vem dele. A garota ri e o chama de Simon. O botão da roupa dela se solta, deixando-a triste, mas ele lembra que sempre carrega um kit de costura e a garota imagina como seria sem ele. Ela se chama Marcelina e Simon começa a dizer coisas legais, como se ele mesmo não estivesse lá, alguém acharia ela e cuidaria dela. Ele fala sobre ela ser encontrada por uma família rica, mas a garota acaba adormecendo e não ouve o que ele disse. Simon a observa dormindo e pega sua coroa, observando ela. Em outra cena, ele acorda e segue sua rotina. Ele liga a TV, se arruma, toma café da manhã e pega o ferro para passar a calça. No entanto, ele se distrai com o ventilador e deixa o ferro em cima da calça, queimando-a. As pessoas que passam por ali veem a situação e o alertam sobre a calça pegando fogo. Uma delas pergunta se isso é algum tipo de ritual antigo, mas ele segura a calça e começa a inventar que é um ritual do seu tempo livre. Ele se apresenta como Simon Petrikov, um cara estranho, e diz que queimaduras calças fazem parte do seu ritual diário, mas ele logo muda de assunto e pergunta se alguém tem outras perguntas. Uma garota levanta a mão, mas ele a ignora. Um cachorro faz uma pergunta, apontando para um telefone, e Simon explica que é um telefone do século XX. O cachorro quer saber o que está acima do telefone, e Simon diz que é outro telefone. Outra pessoa pergunta sobre o objeto abaixo do telefone, e Simon explica que é um secador de cabelo. Ele pergunta se alguém tem mais dúvidas, e a garota pergunta como era ter poderes de gelo. Ele diz que era legal, e começa a explicar sobre geladeiras do século XX que fazem seu próprio gelo. A garota continua com perguntas, mas agora sobre o livro que ele escreveu sobre Fiona e Cake, e Simon revela que não era ele que escrevia as histórias sobre Fiona e Cake. Ele sussurra que o Rei Gelado é quem as escreve, mas ela o confronta dizendo que esse era o seu livro favorito. Ele fica com raiva e joga o livro dela no lixo, fazendo-a chorar. Enquanto isso, o cachorro mexe em uma capa divertida que cobre uma gaiola, e Simon tenta impedir, mas acaba arrancando a coleira do cachorro. O cachorro começa a latir, mas ninguém entende. Simon explica que a exposição está fechando mais cedo e fica confuso e se esconde no banheiro. Os visitantes saem de casa e as portas estão abertas. As pessoas veem Simon chorando no banheiro e perguntam sobre essa parte ser desconhecida. Isso o deixa com raiva e ele fecha o portão na cara delas. As visitas comentam sobre as pessoas do século XX gostarem de se isolar. Ele tenta se acalmar no banheiro e, quando consegue, sai e encontra um armário cheio de coisas abandonadas. Ele pega um gnomo, mas uma mão o faz parar quando ele olha para um pano em cima da gaiola. Então, Simon foi até um bar e ficou lá por um tempo. O barman perguntou o que ele queria, e ele pediu a bebida de sempre. Quando o barman entregou o pedido, Simon parou e brigou com ele para nunca mais colocar gelo em sua bebida. Após beber, ele decidiu fechar a conta. Enquanto pegava o dinheiro de sua carteira, uma foto caiu e ele a segurou, olhando para ela. O barman, chamado de Cara de Cerveja, perguntou por que ele parecia tão tenso, e Simon disse que não havia nada de novo, apenas a mesma coisa todos os dias. Ele guardou a foto e o Cara de Cerveja continuou falando sobre o último
último manuscrito que emprestou para Simon, mas ele não se importou com isso. E o barman continuou a elogiar o trabalho dele, especialmente as histórias de Fiona e Cake, mas Simon disse que não queria falar sobre isso. Em seguida, Finn chegou e falou sobre que costumava irritar Simon com suas histórias antigas, mas que havia mudado de ideia. Outros também se juntaram à conversa, elogiando as histórias. Simon pediu que parassem de falar sobre suas obras e explicou que não se identificava mais com o Rei Gelado ou com as histórias de Fiona e Cake. Ele disse que não se identificava com mais nada. Finn tentou animá-lo, chamando para eles viverem uma missão perigosa para fazer Simon se sentir vivo novamente. Simon ficou relutante, mas acabou decidindo seguir Finn. Eles começaram a missão, mas Finn logo percebeu que estava sendo muito intenso e para Simon. Então decide que eles vão para algum outro lugar. Eles então foram para uma floresta e Finn colocou uma venda nos olhos de Simon, dizendo que o universo os guiaria. Simon bateu em uma árvore quando Finn não o avisou sobre ela e quando tirou a venda, viu que Finn também estava vendido. Eles descobriram que estavam no coração da floresta, um lugar onde a caçadora mágica disse que ninguém deveria ir. Finn decide acampar e prepara uma fogueira, enquanto Simon foi buscar lenha. Ele se irrita ao tropeçar e acabar esbarrando em uma teia de aranha, mas continua o caminho. Ele então encontra uma árvore cheia de gravetos e começa a pegá-los, mas escuta um som estranho e sente água caindo em seu braço, quando de repente, um urso gigante sai de trás da árvore e ataca Simon. Ele tenta assustar o urso fingindo ser maior, mas o urso acaba ficando ainda maior e o ataca novamente. Finn escuta os gritos e aparece para lutar contra o urso e acaba matando-o. Eles voltaram para a fogueira e Simon prepara um café usando uma técnica que aprendeu. Ele começou a falar sobre uma expedição em Java e sua saudade de Beth. Finn sugeriu que Simon não se concentrasse em coisas tristes, e Simon diz estar pronto para voltar para casa. Finn propôs então uma viagem de volta, mas Simon decide caminhar sem a venda nos olhos desta vez. Eles encontram o caminho fechado, mas Finn corta o muro de folhas para abrir um caminho. Finalmente, eles chegam em um lugar fora da floresta, e Finn diz a Simon para seguir o rio para encontrar a cidade. Simon agradeceu a Finn por tudo. Simon percorre um longo caminho e decide ligar para Marcy. Ela atende empolgada e começa a contar sobre estar fazendo tatuagens iguais com a PJ. Simon tenta contar o que aconteceu, mas o barulho do estúdio impede de ouvir. Ele pergunta como ela está, mas ela continua falando sobre tatuagens. No fim, ela menciona um problema com a tatuagem da PJ e desliga, dizendo que se encontrariam mais tarde. Simon desliga a ligação e fica triste. Ele espera por um barco que o leva de volta ao século XX. Quando chega em casa, encontra o livro de Fiona e Cake na lata de lixo. Ele pega o livro e começa a ler um trecho, concordando com o que está escrito. Ele deixa o livro de lado e ouve uma voz vinda da gaiola coberta pelo pano. A voz pede para que ele enterre o passado e queime as dores que não pode se livrar. Simon tira o pano e encontra uma gaiola com um pássaro dentro. O pássaro começa a rir dele e pede temperos para se alimentar. Simon o ignora e entra no armário. O pássaro fala sobre a ex dele continuar definhando, mas ele ignora e começa a conectar alguns fios nos pés e bico do pássaro junto com a foto que carregava com ele mesmo. Ele repete uma frase, fazendo a foto e o pássaro ir queimando para que o portal se abra. E após alguns instantes repetindo tudo, o portal finalmente se abre atrás da cabeça dele. E de repente, a gata Cake do livro de Fiona e Cake aparece dentro do apartamento de Simon. Quando ele vê a gata, fica tentando entender como ela foi parar ali. Em outro lugar, um controle começa a apitar sem parar. E assim termina o segundo episódio. No terceiro episódio, começa em um universo onde Finn e Jake tentam escapar com um ovo sem serem atingidos por flechas. O Rei Cococórice aparece e atrapalha a saída deles. Então eles se transformam em uma roupa, com Finn engolido por Jake. Eles pularam no pescoço do Rei Cococórice e o cortam, conseguindo escapar dos ataques com o ovo. Eles comemoram sua sincronia perfeita, mas o botão do controle continua apitando e um garoto aperta o botão, continuando o jogo e enviar mais inimigos para Finn e Jake. Já de volta à história de Fiona e Cake. A história de Fiona e Cake continua com Cake fugindo rapidamente, seguida por Fiona. Ela entra em um carrinho de sorvete através de um portal e desaparece. Fiona pula no carrinho de sorvete, mas encontra apenas sorvete dentro dele. A vendedora fica irritada e tenta tirar Fiona do carrinho. Fiona a chuta e escapa, correndo para encontrar Cake. Enquanto isso, no século XX, Simon conseguiu abrir um portal e está com a gata Cake em sua casa. Ele não entende por que ela está ali, mas suspeita que ela seja o portal. Ele pega a coleira do cachorro do grupo de visitantes e a coloca no pescoço dela, permitindo que ele entenda tudo o que ela fala. Cake diz que parou ali após seguir uma música misteriosa. Simon fica nervoso quando ela começa a cantarolar a música. A gata não diz mais nada e arranha Simon, correndo desesperadamente
pela casa em busca de uma saída. Simon a chama de malvada. Alguém bate na porta, sendo a garotinha do grupo de visitantes que estava querendo seu livro de volta. A Cake fica animada ao ouvir a garotinha na porta e corre tentando escapar. O portão se abre um pouco e a gata sai em direção à rua, quase sendo atropelada. Ela fica paralisada ao olhar para a cidade, mas logo volta a correr. A garotinha comenta que a gata dele é parecida com a Cake da história, mas Simon a ignora e fecha a porta. A garotinha observa o livro de Simon na lata de lixo sem poder fazer nada. Enquanto isso, Cake procura desesperadamente por Fiona até encontrar alguém que acredita ser ela. No entanto, ao olhar para o rosto da pessoa, vê algo estranho no rosto e foge. Ela acaba pulando e caindo, e enquanto cai, vê uma torre de gelo azul brilhante e cai em uma floresta. Após passar a noite dentro de um tronco de árvore, ela acorda em um dia bonito e em uma floresta calma e tranquila. Ela ataca um esquilo e vê um homem indo em direção a uma torre de gelo. O esquilo oferece uma troca de informações, deixando a gata surpresa por ele também poder falar. O esquilo falar sobre eles podem conversar e debater e mostra a Cake uma maçã. Ela diz estar com fome e dá uma mordida na maçã. E acaba ficando pequena. Ele explica que as maçãs são amaldiçoadas e a Cake mostra as garras ameaçando que não irá ficar pequena. Ele então ajuda a Cake a recuperar sua voz e sugere que eles vão ao mercado para comprar um morango para remover a maldição que a encolheu quando ela deu uma mordida na maçã amaldiçoada. A gata concorda em acompanhar o esquilo até o mercado. No mundo de Fiona, ela continua procurando por sua gata, enquanto os dois garotos que causaram toda a situação continuam bebendo. Fiona reclama com eles, mas depois pega a garrafa e começa a beber também. Ela explica que você jurou ter visto a gata pular para dentro de um portal. Um dos garotos acha que isso parece loucura, mas o outro a encoraja a procurar o portal. E Fiona diz que fará de tudo para encontrar sua gata, pois ela acredita que a Cake precisa dela. No universo onde a Cake está, ela confessa que gostou de ficar sozinha e que não sente falta de Fiona. E quando o esquilo pergunta quem era Fiona, ela conta que é uma colega de quarto desajeitada e mandona que moravam juntas. O esquilo também conta suas experiências com ex-colegas de quarto e como era chato ouvir opiniões sobre todas as decisões que ele tomava. Eles continuam conversando sobre seus desejos de tomar suas próprias decisões e encontrar a luz azul brilhante. No caminhão, eles encontram um tronco de árvore bloqueando o caminho e vários animais aparecem e cercam o dois. Os animais querem que o esquilo vá com eles, mas ele se recusa. Eles ameaçaram sequestrá-lo, mas ele tenta fugir subindo em um carrinho de maçã que acaba não se mexendo. A maioria dos animais consegue pegá-lo e a gata entra no meio da briga, exigindo que soltem o esquilo. Depois de uma breve luta, os dois decidem ir embora e o esquilo agradece a Cake, pensando que agora são melhores amigos. No entanto, a gata corta sua empolgação e diz que só interveio porque não suporta valentões. Ela pede ao esquilo que a leve até os morangos. Eles chegam ao mercado e a gata fica encantada com todas as barracas. Eles vão até a barraca de frutas do esquilo, que é atendida por um tomate, o chefe do esquilo. O tomate fica bravo com a demora, mas o esquilo explica o que aconteceu e como a Cake o salvou. O tomate diz que as frutas para os heróis são grátis e ela recebe o morango. Quando a Cake come o morango, ela fica enorme, muito maior do que era antes. O esquilo fica surpreso, tenta dar a ela outra maçã para diminuí-la, mas ela diminui muito mais do que imaginava, então ele recebe várias frutas, mas cada fruta que ela come a modifica de maneiras diferentes. Enquanto isso, o esquilo continua organizando as frutas e falando sobre a vida. Eventualmente, a gata consegue voltar ao seu tamanho normal e deixa o esquilo dizendo que irá seguir seus instintos e procurar o lugar azul brilhante. O esquilo lamenta por não conseguir fazer amigos. A Cake começa a andar pelas ruas e se distrai com uma garotinha que está tocando música no meio da rua. Ela se aproxima e começa a cantar enquanto a garotinha toca música. Já no século XX, as coisas não estão indo tão bem para Simon. Ele ressuscita o animal que estava na gaiola e, de alguma forma, consegue. No entanto, o animal começa a provocá-lo, fazendo comentários sobre Simon pensar em Fiona, mas Simon nega estar tendo esses pensamentos. No universo da Cake, ela está cantando feliz por estar ali, sentindo-se parte daquele lugar. No entanto, sem perceber, enquanto canta a música, ela destrói o local e incomoda as pessoas ao redor. Quando termina de cantar, todos estão reunidos ao seu redor, questionando suas ações e tentando entender por que ela fez aquilo. Ela começa a ficar assustada e tenta explicar que é nova ali, mas eles continuam a cercá-la. O esquilo aparece e tenta ajudar, jogando um morango para fazê-la crescer, mas erra o alvo, o que só aumenta a hostilidade das pessoas. Ela entra em desespero e começa a chamar por Fiona, mas as pessoas ao redor a pegam. No universo de Fiona, ela continua procurando desesperadamente pela Cake e coloca cartazes em vários lugares na esperança de que alguém tenha visto o portal e entre em contato com ela. Ela
Ela cola um cartaz em um poste perto da padaria e encontra Gary, que está abrindo a loja. Gary fica assustado com a presença de Fiona e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela explica toda a história da gata desaparecida e ele oferece sua ajuda. Ela pede um café gelado e os dois entram na padaria. Gary começa a preparar a bebida e sugere que Fiona tire um cochilo, mas ela se recusa, afirmando que está tudo bem. Eles planejaram procurar a gata por toda a cidade depois que ele terminar de fazer sua massa. De volta ao século XX, Simon está repetindo o ritual para abrir o portal mais uma vez. Enquanto isso, no mundo de Fiona, ela está bebendo algo e sente uma forte dor devido ao gelo que está na sua bebida. Uma luz azul brilhante começa a sair dele e ela percebe um portal azul brilhante na geladeira que vende bebidas geladas. Ela decide entrar no portal e chega ao local onde Simon está. Ela o vê deitado no chão e o chama, mas quando ele se vira, percebe que ele é o príncipe de gelo. Embora ele fique animado e surpreso ao vê-la, Fiona não parece muito interessada nele e só pergunta se ele viu a Cake passar por ali. O príncipe de gelo começa a surtar ao ver Fiona e briga com o pássaro por tê-la trazido. No entanto, Fiona não liga para isso e sai do apartamento, ficando surpresa ao perceber que está em outro mundo. Ao lado dela, a garotinha que é fã da história de Fiona e Cake está lendo o mesmo livro. Fiona aponta para a garota e pergunta se ela viu sua gata. A garotinha responde que viu uma gata amarela e branca no dia anterior e mostra a foto dela no livro. Fiona diz que era ela, e quando a garotinha vê o crachá com o nome de Fiona, pergunta se ela também é fã da história. Fiona não responde e pergunta, mas menina explica que seu relógio é capaz de identificar a localização de uma pessoa se ela tiver algo da pessoa para poder rastrear. Fiona diz que não tem nada da sua gata, mas depois de pensar por um momento, começa a esfregar suas roupas e alguns pelos da gata saem delas. A garotinha pega um dos pelos e escaneia. O relógio começa a apontar em uma direção e as duas saem correndo seguindo a indicação do relógio. A garota se apresenta como Astrid e as duas continuam o caminho conversando. Elas finalmente chegam ao local onde Cake está presa, enquanto as pessoas ao redor jogam várias coisas nela. Fiona tenta ajudar e a Cake explica como fazer isso. Fiona fica surpresa ao ver que Cake está falando. Ela consegue libertar a Cake, mas as pessoas ao redor decidem atacar as duas agora. Fiona pede para que ela se segure e ela parte para cima de todos, derrubando um por um. Finalmente as duas ficam livres. Enquanto tudo isso acontece, Astrid observa e depois percebe que elas são as verdadeiras Fiona e Cake do livro. Ela fica empolgada e pergunta se eles podem sair em aventuras juntas. Mas antes que Fiona e Cake possam responder, elas simplesmente desaparecem dali, deixando Astrid chateada por Fiona ter desaparecido com seu chapéu. Bom, se você gostou dos 3 primeiros episódios de Fiona e Cake, deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!